Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos, bolei com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, do versículo 38 até o versículo 40. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então, João e os demais apóstolos viram outra pessoa, falando de Jesus, pregando a graça, falando do Evangelho, expulsando demônios em nome de Jesus, curando pessoas em nome de Jesus. Eles falaram: vocês não podem fazer isso, porque não era do grupo dos 12 apóstolos, não era aquele grupo que andava com Jesus. Não, os apóstolos nunca tinham visto aquela pessoa, talvez. Não era do grupo, aquele grupo que andava, de repente estavam lá pregando, falando, expulsando demônios. E eles achou que somente eles poderiam. Ou não, vamos proibir. Vamos proibir, porque que é isso? Ou achou que estava enganando o povo. A Bíblia não fala o motivo deles terem proibido. A Bíblia, o João não relatou para Jesus, e a Bíblia também não fala qual foi o motivo deles terem proibido. Isso pode ser um dos motivos, talvez não. Nós não sabemos. Eles nunca viram, acharam que estavam enganando o povo. E proibiram. E Jesus advertiu João: deixai, não proibais. Porque quem não é contra nós é por nós. Eles estão fazendo a obra, deixa eles fazer a obra. Deixa pregar o Evangelho, deixa falar do meu nome. Glória a Deus. Ah, mas não é do grupo, não tem problema. Ah, mas não pertence ao grupo nosso. Não tem problema. O importante é que o Evangelho seja pregado. O importante é que a palavra de Deus seja anunciada. O importante é que vidas venham ter um encontro com Cristo, independente da denominação que ela pertence, independente da igreja que ela é. Ah, mas a igreja que ela é assim, a igreja que ela é essa. Não, isso é o de menos. O importante é a pessoa servir a Deus. Ah, mas a igreja que fulano serve a Deus tem algumas coisas ali que são fora da Bíblia. Mas o importante é a pessoa ali servir a Deus, adorar a Deus, buscar a presença de Deus. Isso é importante. E cada ministério tem uma visão, claro que cada ministério tem uma visão. A doutrina é única. A doutrina é universal, a doutrina é bíblica. Todas as igrejas têm que pregar a doutrina bíblica. A sã doutrina. Mas a visão da igreja, cada igreja tem sua visão, tem seus costumes, seus rituais, a liturgia. Cada igreja tem sua liturgia, tem sua maneira sua liturgia de prestar um culto a Deus. Tem os seus rituais. E a Bíblia não diz qual a liturgia que deve ser um culto a Deus. Não tem, a Bíblia não diz como que deve ser um culto. Diz que devemos cultuar a Deus. Mas não existe uma forma única litúrgica. Não existe uma liturgia única. A Bíblia não tem na Bíblia qual liturgia para nós adorarmos a Deus. A Bíblia não fala, não relata, né?
Então, vai ter cristãos que é diferente. Tem movimentos cristãos que são diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Ou cristãos que não se misturam com outras denominações. Não se mistura. Aí a pessoa é exclusivista? Não. É sectário? Sectarista? Não. Aquela igreja lá é seita? Não. Mas aquela igreja não se mistura com nós. Não se mistura com as demais igrejas. Tem evento aí na cidade de várias igrejas evangélicas, aquela igreja não participa, só eles. Qual que é o problema? Isso aí não. Mas não concordo. Tudo bem, isso é uma decisão pessoal. Você concordar, não concordar. Mas por causa disso aquele povo vai para o inferno? Não. Por causa disso nós temos que dizer que aquela igreja é seita? Não. Então nós temos que ver muitas vezes o conceito que nós temos de comparar uma igreja a outra de seita. O que é uma seita? Seita é algo muito tenebroso. O que pode ser considerado uma seita? Algo que adiciona a palavra ou tira. Coloca coisa como doutrina. Como sã doutrina, algo que não está na palavra. Ou tira algo da palavra. Coloca alguma coisa sagrada que não é. De repente a pessoa tem uma igreja que tem a Bíblia, que crê na Bíblia, mas de repente trata outros livros sagrados como a Bíblia. Não, o livro do fulano, as obras do fulano de tal, é sagrada. Isso pode ser considerado uma seita. Por exemplo, vou citar um exemplo, a Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem outras Bíblias. Pentecostal. Vou dar um exemplo. Isso aqui, ó. Até que onde está meu dedo é Bíblia, ó. Palavra de Deus. A letra grande aqui, ó. Palavra de Deus. Não tem a letra grande. Aqui o rodapé dela é estudos teológicos, opinião teológica. Opinião de autor. Isso aqui, ó. Que tá fora essas letras pequenas, não, essas letras grandes. Sagrado. Isso aqui é sagrado. Essas letrinhas pequenininhas aqui, miúda, não tá meu dedo aqui, não é sagrado, não é inspirado por Deus. É apenas uma opinião teológica. Que nem todos os pastores ou correntes teológicas são obrigados a seguir. Vai ter divergência. Vai ter pensamento diferente que aqui. Aqui está aqui, opinião de homens. Não opinião de Deus. Pode ser que esteja certo, pode ser que não. Aqui nesse rodapé, eu posso, alguns pontos eu posso concordar, discordar, né? Que é normal. É a Bíblia que está mais ou menos dentro de uma visão de uma igreja. De repente você não está acostumado. De repente você... o rodapé não é sagrado, gente. Agora a Bíblia é. Como eu falei, isso aqui que está aqui no rodapé pode servir para você, pode não servir. Aqui estão opiniões teológicas. Né? Então, agora, então nós devemos tomar muito cuidado sobre conceituar. Agora, se eu achar que o que está aqui, ó, embaixo desse rodapé é sagrado, eu estou adicionando. Estou adicionando
textos da Bíblia. Estou adicionando, estou dizendo, não, isso aqui é sagrado. A opinião do autor aqui é sagrada. O autor que escreveu essa Bíblia, Dono Cristão, porque ele escreveu aqui é sagrado. Se eu conceituar isso aí, eu estou sendo um sectarista. Eu estou sendo um sectarista. Então, isso serve um exemplo. Liturgias existe. Cada igreja tem sua liturgia. Então, de repente nós temos, por uma igreja ser diferente um pouco das demais, nós temos o costume de conceituar como seita. Vou citar um exemplo de uma aí que alguns consideram como seita, até eu considerei muito tempo como seita e hoje eu vejo que não é seita, é uma igreja. É uma igreja. É uma igreja, não é seita. Congregação cristã no Brasil. Muitas pessoas falam que lá é uma seita. Não, é uma igreja. Porque lá você vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Lá você vê vidas sendo curadas, transformadas, regeneradas pelo poder de Deus. Lá você sente a presença de Deus. Deus manifesta a sua presença. O Espírito Santo se faz presente naquele lugar. E vidas são salvas naquele lugar. Lá tem a salvação. Deus se faz presente naquele lugar. Nos cultos da congregação, como em demais ministérios. Sentimos a presença de Deus naquele lugar. Ah, mas tem alguns pontos doutrinários, alguns pontos teológicos. Ponto teológico, cada ministério tem o seu. Mas evangélico de outro ministério, se quiser ir para a congregação, batiza, tem que batizar. Isso é um costume deles. Eles não falam que a salvação está lá dentro da congregação cristã. Eu tenho o linário da congregação, não está aqui em mãos. Tem o número 4 e o número 5. Lá tem um credo da congregação. Eles não falam. E nesse credo fala que a salvação está em Jesus. Já vi ancião da congregação pregar que a salvação está em Jesus. Que a salvação não está na congregação cristã no Brasil. É só você perguntar para algum crente da congregação cristã. Eles vão dizer assim, não, salvação não está dentro da congregação cristã. Ela está em Jesus. Então, mas sobre a questão do rebatismo, né? Não, batiza, crente, evangélico, né? Mas como um católico decide ser evangélico, ele não tem que ser batizado? Aí você, não, mas tem que batizar de novo, porque foi batizado como criança. Mas tem igreja evangélica, como a luterana, a metodista, que batiza criança. Aí a pessoa nasceu ali na igreja metodista ou na igreja luterana, de repente vai para uma igreja que não tem o costume de batizar criança. Como, por exemplo, a Assembleia de Deus. Vai para a Assembleia de Deus, ou vai para a Igreja Batista. Chega lá e é aceito. Não é batizado de novo. E a pessoa foi batizada quando criança. Por aspersão quando criança. E muitos pastores aceitam esse tipo de batismo. Aí, de repente, a pessoa da Assembleia vai para a Metodista, eles aceitam o batismo da Assembleia. Aí a pessoa católica vai para a Metodista, ela tem que ser batizada de novo. É porque batiza criança, mas a Metodista não batiza criança? Então é algo que tem que parar para se pensar. Eu conheci um pastor, ele foi da Metodista e saiu. Ele saiu da Metodista, foi para outra Metodista, que não batiza criança. Saiu da Metodista do Brasil e foi para outra.
E muitas pessoas que foram batizadas por ele quando criança, depois de adulto, teve que ser batizado de novo. Tipo, não, o batismo que você fez ali na metodista, eu mesmo batizei, não tem valor. Eu fiz isso por ordenação do ministério. O batismo que vale é o batismo de adulto. Então a pessoa foi lá batizada com criança para ir no ministério, que ele era o pastor ali, a outra metodista, né? Outra metodista, mas é outra, não quero. Tem vários, tem Wesleyana, Renovada. Então para ir, se não me engano é Renovada, se não me engano é Metodista Renovada, é Metodista. Então, na época era Metodista Independente, ele criou esse ministério, depois se filiou na Metodista Renovada. A Metodista Independente não existe mais. Aí as pessoas, como foi criança, foram com ele para Metodista Independente, o ministério que ele criou. Tem pessoas que foram batizadas lá quando criança. Na hora que chegou aos 12 anos de idade, foi batizado nas águas de novo. E eu parabenizei a atitude dele. Agiu, deu certo. Foi prudente, sensato. Né? Mas onde eu quero chegar sobre isso? Sobre seitas? O pessoal fala sobre isso aí. Mas não fala. A congregação cristã batista de novo. Então, qual a diferença do batismo ali na igreja católica? O batismo infantil por aspersão. Batismo infantil por aspersão. Um batismo infantil e por aspersão na igreja metodista. Um batismo infantil e por aspersão da igreja luterana. Um batismo infantil e por aspersão de igreja que tem o costume de batizar criança. Qual a diferença? Nenhuma. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro motivo que a congregação batiza de novo é o seguinte: porque nós geralmente, a maioria das igrejas, realiza esses batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí algumas igrejas unicistas batizam em nome de Jesus, como por exemplo, Voz da Verdade. Vai batizar, batiza em nome de Jesus. Na minha opinião, as duas fórmulas batismal estão válidas, é bíblica. Você pode batizar em nome da Trindade ou em nome de Jesus. A congregação ela já batiza no nome, ela já usa os dois. O nome de Jesus e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, na hora que vai batizar, fala, irmão, em nome de Jesus, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão, quando é homem, quando é mulher, irmã, eles falam assim, em nome de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles usam o nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles interpretam que é a maneira correta. Mas isso, como eu falei, é uma opinião deles, é uma visão que eles têm. E eu respeito essa visão porque não está errada. Batizar, em nome de Jesus, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou falar, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou te batiza em nome de Jesus. Eu, Baltazar, não vejo problema. Não vejo problema nisso. Porque a Bíblia fala que é um só batismo. Mas também eu não vou conceituar isso, desbatizar de novo, como algo errado. É a visão deles, é o costume deles. Deus aceita o batismo? Aceita. Se você quer ir para lá, sem sentir de ir para lá, sentir vontade, desejo de ir para lá, você tem que ser batizado de novo. Então, ou então não vai. É uma ordenança do ministério. Você não é obrigado a ir para lá, mas se você sentir vontade, desejo
de ir para a congregação cristã, tem que ser batizado de novo. Ah, mas eu já fui batizado, eu já sou evangélico, fui batizado, depois de adulto, por imersão, tudo. Por exemplo, a pessoa da Assembleia ou da Batista vai para. Não, quero ir para a congregação. Ou da Presbiteriana Renovada. A pessoa fala, não, eu quero ir para a congregação. A pessoa pode ir só para ser membro lá, tem que descer as águas novamente. Mas a pessoa está sentindo vontade, sentindo de Deus de ir. Qual que é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Não é pecado. Não é nada. Já que quer ir para lá, gostou de lá, achou lá bonita, achou lá gostoso. Ou de repente a pessoa foi crente, se afastou, foi crente de outro ministério, se afastou. Aí com essa congregação ele se firma. E não concorda às vezes com o rebate, mas está lá firme. De repente sente o desejo de ser batizado. Oh, glória a Deus por isso. O importante é que a pessoa se firmou ali. Né? Não vejo algo assim para se tornar tão polêmico, para classificar essa igreja como seita. Eles não são exclusivistas, eles não dizem que é salvação. Estão lá, isso aí. Eu nunca ouvi isso da boca de ninguém de lá. Nunca ouvi. Não, mas para mim ser salvo, eu tenho que ir para lá. Não, eles nunca falaram disso. Eles falam que a salvação está em Jesus. E muitas pessoas às vezes que não é evangélico, chegam e dizem, não, para você ser salvo você tem que ser crente, você tem que ser evangélico. Ou não. Você tem que crer em Jesus. Você pode ser evangélico, católico. Isso é o de menos. Nunca vocês vão ouvir dizer que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que ser evangélica. Nunca você vai ouvir isso da minha boca. Só se um dia eu mudar de ideia, mas por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto eu falo, a salvação está em Jesus. Então devemos tomar cuidado. O próprio Jesus falou que aquele que... Jesus nos ensinou. Quem não é contra nós é por nós. Porque lá existe milagre no nome de Jesus. Há batismo do Espírito Santo. A cura, libertação, maravilhas, prodígios. Nós sentimos a presença de Deus naquele lugar. A Bíblia é pregada corretamente lá. A Bíblia é pregada, ensinada. Você vê Deus revelando a palavra para o pregador, para alguém lá da Irmandade, ou às vezes até para quem está dirigindo o culto. Você vê Deus revelando a palavra sendo pregada, ministrada, revelada. Aí você sente a presença de Deus. Os fiéis têm uma visão diferente de algumas igrejas, das maiorias. Por exemplo, lá eles não aceitam curso de teologia. Lá vai pregar, ninguém sabe quem vai pregar no culto. Na hora Deus revela a palavra. Eu acredito que Deus revela a palavra, eu acredito. Eu creio nessa divina revelação. Em outras igrejas não, a pessoa já sabe vai pregar. E já aconteceu comigo. Chamaram para pregar. Diante para estudar a palavra, cheguei lá no dia. Na hora que eu fui pregar, Deus mudou a palavra. Deus falou, não, prega essa palavra. Aconteceu. Lembro do aniversário da esposa de um pastor. Chamaram eu para pregar. Culto de aniversário. E eu orei a Deus, pedi a palavra. Pedi a Deus a oração, a palavra. Deus me mostrou Isaías 53. Fala de cura e libertação. Humanamente falando, nada a ver com o culto festivo ali. Fui lá, preguei aquilo que Deus mandou, preguei sobre cura, Isaías 53, cura e libertação. E aniversariante do dia
estava com uma dor, com uma enfermidade. E ela tomou posse da palavra e foi curada. Passou alguns dias, ela contou o testemunho. E eu não sabia que ela estava com dor. Mas Deus sabia. A palavra foi no encontro dela, foi um presente. Deus deu para ela no aniversário dela, cura. Ela estava com uma dor. Estava com medo de ser alguma coisa pior. Ela ia fazer exame, dor, de repente ela foi, terminou a hora do culto, oramos, pregamos a palavra, ela tomou posse, a dor foi embora. Os médicos estavam suspeitos de alguma coisa. Foi fazer o exame, não constou nada. Não constou nada. Tudo isso é para honra e glória de Deus. Tá, aquela dor e foi no médico, tem que fazer exame para ver o que é. Tomando remédio, tudo. Aí foi para a igreja, recebeu oração. Essa palavra veio ao encontro com ela, palavra de cura. Ela tomou posse da palavra, foi curada. Aí depois foi fazer os exames, médicos foram fazer os exames, não constou nada. Foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E outras pessoas também foram curadas através daquela palavra. Porque Deus revelou a palavra. Então eu não vejo nada de errado nisso. É. E também não sou contra a pessoa estudar teologia. Até anos atrás eu concordava. Eu queria estudar teologia. Alguns anos atrás. Alguns meses. Anos. Até concordar, meu sonho é estudar teologia. Fazer um bacharel em teologia. Eu tenho curso básico e médio em teologia. Mas o bacharel eu não tenho. Meu sonho era um dia fazer um bacharel em teologia. Hoje não quero mais orar para Deus me dar condições financeiras. Nunca tive hoje. Hoje eu não quero. Não pretendo fazer bacharel em teologia. Eu acho que não precisa. Porque conhecimento bíblico é uma coisa, conhecimento teológico é outra. Respeito quem faz. Admiro quem faz teologia. Mas eu não vejo tanta necessidade como eu achava que era antigamente. Então a palavra é essa. Sobre o que eu penso da congregação cristã no Brasil. Claro que você é livre para concordar, para discordar, né? Mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.